Então, hoje nós falaremos sobre Open Innovation. Trouxemos aqui o José Carlos Vaz, ele é voluntário da Endeavor, é advogado especializado em Direito da Propriedade Intelectual. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Kent, na Inglaterra. José, muito obrigada por ter aceitado o convite. É com você. Tá, ok, obrigado. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a Endeavor e principalmente a Lídia Santos de ter organizado essa minha vinda aqui para passar para vocês um pouco daquilo que eu tenho trabalhado. Eu sou advogado, né? Estou bem empacotado aqui, né? Então, a minha palestra é Open Innovation, como inovar e proteger a propriedade intelectual, ou proteger os direitos da propriedade intelectual. Eu sou, além de sócio do escritório de Blasi Parente, Vaz e Dias e Associados, eu também sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou professor em Direito da Propriedade Intelectual, que é considerado o primeiro professor concursado e com uma matéria obrigatória, né? Até pouco tempo atrás, a propriedade intelectual era pouco conhecida no Brasil. Talvez pela pressão norte-americana contra a pirataria, contra a informalidade e formalidade na área de farmacêuticos, contra o desrespeito a algumas indústrias. Por essa pressão, acho que todos nós tomamos um susto e não só passamos a relevar a propriedade intelectual, bem como considerar a nossa propriedade intelectual. Antes de começar a falar sobre o Open Innovation, vamos contar um caso muito interessante aqui. Mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu fui contactado por um advogado, meu assistente, trabalhava comigo e tal. Ele tinha uma senhora que era por volta de uns 75 anos. Ela foi ao escritório, em pânico, e falou, olha, eu estou muito preocupado. Porque foi uma pessoa à minha casa ontem e me informou que eu tenho na minha conta, eu tenho uma conta no exterior com aproximadamente $500 mil. E essa pessoa comentou comigo que decorre dos royalties de direito autoral. Aí, vamos sentar, vamos conversar. E conversamos. Então, ela foi uma senhora de 75 anos, você não consegue marcar uma reunião ou ter uma reunião de 45 minutos, 1 hora. E nessa vida agitada, você quer rápido para terminar, eu tive que parar, desliguei o celular, não atendi o telefone e fui entrar na vida dela. Então ela contou, olha, o meu avô, ele mexia era um leiloeiro na cidade do Rio de Janeiro, na década de 20, 30, e nos finais de semana, ele ia para os pés sujos da vida tocar música. Então ele tinha um grupo, tocava musiquinha, um sambinha, uma cervejinha e não sei o que, tal. E ele fazia isso aí. Nessa vida boêmia dele, ele encontrou uma senhora lindíssima que morava em Madureira, um dos bairros da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele teve um amante, traiu a minha avó, foi um escândalo na época, tal, mas essa é a vida dele. Essa senhora, ela foi a amante do meu avô, ela foi, num final de semana, tomar banho numa chácara distante da cidade do Rio de Janeiro, chamada Barra da Tijuca. E ela, hoje, é um bairro do Rio de Janeiro fortíssimo. Foi tomar o banho, alto mar, e veio a falecer. O meu avô, transtornado, muito triste, criou a música Madureira chorou de dor. E aí, começou a tocar. Naquela época, não sei, aqui no Brasil, falar em direitos autorais é um absurdo. Você fechava um contrato lá com a editora, com a gravadora, e nem olhava a conta, porque era muito informal. E, aliás, essa é a característica até do próprio Open Innovation, na área de propriedade intelectual, é a informalidade, o desconhecimento, a negligência que os empresários e as universidades e os participantes do Open Innovation têm ou exercem nessa área. Então, aí, foi coletando royalties, os royalties foram crescendo. Na França, começou a tocar a canção Se tu vas a Rio, royalties, Estados Unidos, Austrália, e agora, ela 5 anos atrás, ela observou que tinha $500 mil na conta do avô. Coleta de royalties. Então,
com essa pressão norte-americana, talvez, com essa atenção que nós começamos a dar à nossa cultura, à nossa inovação, porque o povo brasileiro é um povo criativo, nós começamos a valorizar a área da propriedade intelectual. Então, eu estou ajudando, fazendo levantamento do testamento, ajeitando tudinho para ela poder usufruir, talvez nos botem mais 10, 15 anos, talvez, poder usufruir o que o avô dela não pôde usufruir em vista do trabalho, que na época era um trabalho, era uma diversão, mas não deixa de ser um trabalho você criar uma canção tão bonita como essa que nós ouvimos. Tá? Então, hoje, o Open Innovation e a parte de propriedade intelectual é relevante. Qual é o objetivo? O que eu vim falar aqui para vocês? Eu poderia falar, nós vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre Open Innovation e propriedade intelectual, vamos passar quais são os direitos da propriedade intelectual, marcas, patentes. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu acho que talvez seja melhor eu passar esses conceitos no decorrer da apresentação. O meu objetivo aqui é outro. O meu objetivo aqui é passar quais são, ou poder identificar quais são os procedimentos a serem adotados para maximizar o Open Innovation. É o que eu chamo de gestão tecnológica. Voltando ao início da apresentação que eu afirmei, o grande problema no Brasil é a informalidade, isso é cultural. É o empresário que não sabe adotar um procedimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Judiciário brasileiro já determinou que uma informação confidencial, mesmo protegida por um contrato de confidencialidade, ela só é confidencial e merece o tratamento do direito brasileiro quando 3 requisitos foram preenchidos. Primeiro, que esses procedimentos não são normalmente adotados pelas empresas. Primeiro, a informação tem que ser informação confidencial, não precisa ser nova. Ela tem que ser nova, não precisa, ela é nova e confidencial. Porque se ela é de domínio público, se ela está na boca do povo, ela não pode ser tratada como confidencial. Então ela tem que ser nova. Ela tem que ter uma função competitiva, porque senão é um sigilo profissional. Ela tem que criar uma competitividade, ser utilizada como uma ferramenta de competitividade para as empresas na conquista da clientela. E o terceiro, essa informação tem que ser tratada como tal. Que não é obedecido, normalmente esse critério não é obedecido pelas empresas. Por exemplo, eu pego essa folha aqui, que tem toda a minha listagem de cliente. Tem todas as informações tecnológicas que me dão, que me dão competitividade no mercado. Então eu chego e falo, olha pessoal, essa informação é informação confidencial. Vamos dar um exemplo aqui. Como é que é o seu nome? Bom, Gustavo. Eu vou contratar o Gustavo para ser o chefe da minha empresa, o diretor tecnológico. E eu vou pagar para o Gustavo aproximadamente R$60 mil. Tá bom? Você acha que tá bom? Tá bom, né? Para começar, tá? Ele vai exercer dentro da empresa uma atividade de confiança. Ele vai assinar um contrato de confidencialidade. Então, tá, passo para ele. Olha, o Gustavo, essa informação é a minha informação confidencial. É o que me dá competitividade, eu conquisto clientela. Está aqui. Não adianta ele assinar um contrato de confidencialidade ou eu classificar essa informação como confidencial se eu não a tratá-la como tal. Então, se eu chegar assim, Gustavo, vamos fazer assim, vamos tomar um cafezinho ali? Tem 200 pessoas aqui, vamos deixar aqui. Eu estou tratando essa informação como confidencial? Lógico que não. Eu preciso criar uma barreira psicológica. Só ele tem um acesso. A menina que limpa, que não pode ter acesso. Porque ele é pago para isso. Eu e ele. Eu tenho que criar uma barreira física, talvez, para entrar na sala onde tem essa informação, você tem uma chavinha. Para entrar, tem que ter um procedimento, tem que assinar um livro ouro, tem que fazer alguma coisa para proteger essa tecnologia. E isso não é exercido pelas empresas. Isso é um exemplo do que acontece na gestão tecnológica. E aí eu falo também de Open Innovation. Por que eu quero falar sobre a questão da gestão tecnológica? Quando eu estava na universidade, eu sou de Goiânia originariamente, estudei na Universidade de Brasília. A grande reclamação dos pesquisadores naquela época era o UNB, USP, Unicamp. A gente produz aqui uma coisa, aí vem um americano, rouba, leva para os Estados Unidos e faz o patenteamento. Coitadinho dos brasileiros, não é verdade? Os americanos são horríveis. Eles não têm escrúpulos, não têm ética, não têm moral. Então,
Outro exemplo. Eu tinha uma cunhada que desenvolveu um vídeo maravilhoso sobre as diferentes facetas da cidade de São Paulo. Tinha uma japonesa que morava aqui em São Paulo, que não sabia falar português, mas sabia cantar os sambas. Então, maravilhoso, bonito, italiano, não sei o que, tal. Foi, ela apresentou para uma empresa televisiva, foi engavetado. Coitadinho da minha cunhada, né? Olha, que eu tenho até pena. Então, aí eu relevo o seguinte. Nós temos que parar de colocar a culpa nos outros. De colocar a culpa no governo, colocar a culpa nos americanos e assumir a responsabilidade de como gerenciar a nossa propriedade intelectual. Se naquela época, por quê? Porque nós, por exemplo, os pesquisadores, chegavam os americanos na Universidade de Brasília. Oi, tudo bem, vamos entrar no meu laboratório, essa aqui é a minha ata, olha o que eu estou fazendo pesquisa. Né? Nós somos muito bonzinhos, né? E não adotamos procedimentos, gestão tecnológica, que vá impedir, ou que crie uma barreira, ou que impeça de alguma forma a apropriação indevida dessa tecnologia. A minha cunhada vai passar uma informação lá, vai pegar esse vídeo e vai passar para uma empresa televisiva, contrato de não uso, de confidencialidade, depois de um ano, se não estiver utilizando, devolve, ela tem possibilidade de comercializar no mercado e não assinar um contrato de cessão definitiva, onde a obra dela, que muito intrínseca à sua personalidade, que é o direito autoral, não vai ser divulgada porque não é de interesse daquela empresa televisiva, nem interesse daquela empresa, que essa obra seja repassada para a sua competidora para o lançamento no mercado. Então, quando eu falo em Open Innovation, em propriedade intelectual, o objetivo aqui é falar sobre gestão tecnológica, é comentar como é que como é que eu posso maximizar o Open Innovation por meio de um uso adequado da propriedade intelectual. Antes de passar a falar sobre o objetivo, primeiro, o que é um Open Innovation? Então, o Open Innovation foi formalizado por um autor chamado Henry Chesbrough. E ele identificou a impossibilidade, as dificuldades de uma inovação interna sem um contato com o exterior. Vamos lá, o que é Open Innovation? Então, é uma filosofia ou um trabalho prático que busca dar continuidade no fluxo de tecnologia ou de conhecimentos, fluxo interno e externo. Eu tenho minha empresa, o Gustavo é o diretor tecnológico, ele tem a equipe, nós temos um objetivo comum, só que eu não tenho todo o conhecimento dentro da minha empresa. Eu tenho que buscar em outros lugares. E tem diferentes níveis de Open Innovation. Eu abrir a minha empresa, não só a empresa, mas eu buscar conhecimento lá fora. E esse conhecimento ser atrelado à minha cultura. Então, por exemplo, o saque de uma empresa hoje, o saque ao serviço de atendimento ao consumidor, ele não é só utilizado para receber reclamações de cliente, mas as reclamações são maximizadas. Olha, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sou Procter & Gamble. Eu utilizei um produto, o Ariel, e manchou. Saiu uma bolinha lá verde, isso continuamente reclamação. Então, se eu sou, aí a Procter & Gamble é uma empresa esperta, ela observa aquela mancha, analisa as reclamações e internaliza esses conhecimentos com a finalidade de aprimorar o seu produto e serviço. Então, essa é a relevância. Então, a dona de casa hoje faz Open Innovation nos Estados Unidos e aqui também no Brasil com as empresas. As universidades também, aqui no Brasil, principalmente, e terceiros, como pesquisadores independentes, também, quando são contactados e encontrados pelas empresas para a ampliação do conhecimento. Por que é uma Open Innovation, que é esse fluxo contínuo de conhecimentos externos e internos, por que ele foi adotado? Então, primeiro, entender, competências internas de uma organização não são suficientes. O fato de eu ter um grupo de experts dentro da minha empresa não é suficiente. O custo muito alto, que aí vem a segunda parte. Incompatibilidade com o modelo de altos custos para a infraestrutura. Eu tenho que ter laboratório,
eu tenho que pagar caríssimo para os meus pesquisadores, para mantê-los, para que eles não sejam contratados por empresas americanas, suíças ou alemãs, e crescente custo para a operacionalização de grandes estruturas. É caríssimo hoje eu manter uma estrutura pesada dentro da empresa. Por exemplo, eu tenho a IBM, que tem um centro em Newark, onde eles são contratados os melhores pesquisadores para inventar qualquer coisa. Agora eu vou inventar um óculos limpador de para-brisa. Inventa, ele está ali, ele fica o tempo todo. A intenção da IBM é promover a inovação. E depois, talvez, nas inovações que forem obtidas, eu poder negociar ou poder utilizar dentro da IBM. Mas fora a IBM, tem Microsoft, tem a Apple, outras empresas que já estão abrindo conhecimento e buscando técnicas e tecnologia fora do ambiente da empresa e de trabalho. Quarto, além disso, a vida útil dos produtos reduziu-se drasticamente no mercado. Um produto hoje, na área de software, 3 meses ele já está defasado. Então por que eu vou ter uma estrutura pesada de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, se eu posso estar fazendo parcerias com os meus competidores, posso estar fazendo parceria com as universidades ou com terceiros quaisquer. Tá? Então, abriu-se a possibilidade do Open Innovation. Aí tem aqui, quais são os modelos de gestão? Para o Open Innovation, eu tenho inovação não centralizada no departamento de P&D interno. E não pode ser centralizado, tem que ser ampliado. Tem que ter uma interação da administração, do comercial, do saque, do consumidor, com a tecnologia. Inovação resulta de P&D interno, meramente P&D interno. 2. Inovações internas não são relevantes para a empresa, são representadas como oportunidade e alavanca negócios de terceiros, concorrentes ou não. É a parceria tecnológica, que hoje, no mundo, principalmente no Brasil, ela é incentivada. No Brasil, incentivada por uma lei de inovação, por uma lei do bem e por benefícios e financiamentos do BNDES, da FINEP, da FAPEMIG, da FAPESP e assim por diante. 3. A abertura do processo de inovação a terceiros. Eu discuto, já não é mais uma informação confidencial, ou pode ser confidencial na medida que eu limito o acesso dessa informação para o número X de pessoas. Tal como a fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola ela é conhecida por poucas pessoas que assinaram, como o Gustavo, um contrato de confidencialidade e são proibidas de divulgar. Mas para buscar parcerias fora do mercado ou em outros mercados, eu tenho que ter a confiança e abrir um pouco da minha tecnologia para buscar o que eu quero e o que aquela empresa tem para me oferecer. Processo de inovação resulta do intercâmbio de experiências, conhecimentos e colaboradores. Qualquer tipo de pessoa. Larga utilização de conhecimentos de terceiros no P&D. Universidades, consultores, engenheiros e consumidores. E eu tenho aqui o foco em nichos de mercado e produtos customizados. Ao contrário, o foco de consumo em massa, somente utiliza recursos tecnológicos internos no departamento de P&D interino. Né? Então, o Open Innovation é uma nova maneira de buscar e de desenvolver tecnologia. Não só desenvolver tecnologia, porque hoje a sigla não é mais P&D, né? Não é mais Pesquisa em Desenvolvimento, é PDII, é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, porque com desenvolvimento eu tenho que estar criando, inovando as minhas técnicas para estar constantemente desenvolvendo produtos. Então eu tenho que estar investindo no desenvolvimento e também na inovação tecnológica. Se eu sei que a Universidade Federal de Minas Gerais tem uma tecnologia relevante na área de biotecnologia, na parte de peptídeos para produtos de cosméticos, eu tenho que criar uma parceria de forma a desenvolver um produto e também investir nessa universidade para a constante inovação de produtos e de outros produtos que ainda não foram inseridos no mercado. Então, esses são os modelos de gestão.
Open Innovation e o Closed Innovation. Fundamentos e características, antes de a gente poder passar já para a gestão tecnológica. O que eu tenho aqui? Melhor formação acadêmica dos quadros técnicos. Porque com conhecimento, com as discussões dentro e fora do mercado, eu tenho a possibilidade de ampliar o conhecimento dos meus técnicos. O Gustavo, ele vai ter constantemente contatos com a Universidade de São Paulo, com os pesquisadores, com a Universidade Federal de Minas Gerais, o UNB, o Unicamp, e ele vai compreender as diversas formas de abordagem, ou que é chamado de processo, né? Processo, pode ser um processo patenteado na área de propriedade intelectual, para alcançar o resultado que é aquele produto específico que nós queremos lançar ao mercado. Maior acesso a fontes de conhecimento. Eu estou antenado, eu não estou fechado no meu escritório. Eu tenho conhecimento, eu estudo saque. Eu faço uma análise, eu busco, eu leio o jornal todos os dias, a parte de ciência. A Nature, eu não fico... Quando eu cheguei ao Brasil, em 94, fiz o meu estudo, a grande dificuldade de eu me inserir no mercado foi, você é muito acadêmico. Nós somos profissionais. Somos um escritório de advocacia renomado. Você é um cara que veio, passou 5 anos, fez o seu mestrado, fez o doutorado na Inglaterra, 5 anos. Muito tempo. Que absurdo. Por que você não veio mais cedo, deixou de lado o doutorado, o mestrado? Agora não. A academia, ela é relevada pelo mundo empresarial. O mundo empresarial é relevado pela academia. Com a lei de inovação, nós estamos vendo isso. Se anteriormente existe um choque de cultura, normal, academia, Universidade de São Paulo, os pesquisadores e as empresas. Existe um choque, porque o pesquisador, em princípio, ele quer fazer pesquisa, talvez nem colocar o produto no mercado, talvez ganhar uma bolsa do CNPq, obter um rate de AA lá como pesquisador, ter financiamento, ir para os seus congressos e publicar. Para o empresário, não, ao contrário, ele quer colocar o produto, um produto no mercado, um processo, ou inserir um processo dentro da sua cultura empresarial, do seu procedimento industrial. Então, com a lei de inovação, criou-se aí é um paradigma. Lado a lado. Eu ensinando a empresa e a empresa me ensinando. Vamos seguir juntos. Eu obtenho financiamento de órgãos de pesquisa e também da universidade, e também da empresa, e a empresa obtém a tecnologia necessária para a sua competitividade no mundo empresarial. Então, para vocês que são empresários, a academia é sim importante. Para vocês que são pesquisadores, a empresa ou a pesquisa direcionada é importantíssimo. Principalmente pelo seguinte, né, no caso dos pesquisadores. O consumidor ou o cidadão, ele paga o tributo. Ele quer também ver, e uma grande parte vai para as universidades, ele quer ver esse produto desenvolvido na universidade na sua prateleira. E não uma coisa hermética, fechada, como era até pouco tempo atrás, ainda é em várias universidades. Aparecimento, captação de investimentos privados para financiamento de inovações. Com o Open Innovation e com a lei de inovação no Brasil, tem várias formas de captação. FINEP, CNPq, tem os fundos setoriais, tem um fundo gerenciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. Criatec, exatamente, que tem, segundo nesses 2 últimos anos, eu vi, não tenho dados concretos, foram disponibilizados aproximadamente 400 a 500 milhões de reais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para as empresas, não é para as universidades, para as empresas brasileiras. Então, eu abro aqui a possibilidade das parcerias público-privada, empresa, universidade, a possibilidade de captação de investimentos públicos e privados para financiamento, porque a universidade também precisa desse investimento. Se eu faço um contrato de P&D, que nós vamos ver daqui a pouco, a universidade entra com alguma coisa e a empresa também. A universidade entra com conhecimento, muitas vezes,
E a empresa, muitas vezes, entra com financiamento, com dinheiro e também, logicamente, com conhecimento. Aparecimento de novos concorrentes com abertura de mercados, isso aí é uma coisa óbvia, e evolução do mercado de consumo para segmentação do mercado. Então, esses são os fundamentos. Só as características. Se eu estou falando em uma melhora no quadro, eu estou falando em um networking, do contato, a troca entre pessoas. Exatamente isso que o Endeavor faz. Coloca em contato com empresários, com pesquisadores, tá? Que sejam capazes, né, de estar dando continuidade no fluxo tecnológico. Nessa parte de inovação tecnológica e de Open Innovation, lá no nosso escritório nós trabalhamos com uma pesquisadora, que inclusive é da Unicamp, que é a Esther Delpos. E ela tem ajudado muito. Por quê? Porque ela tem um estudo brilhante, que foi parte do doutorado dela, e que ela conseguiu identificar, por meio de um procedimento, quais são as competências de cada universidade. Quais são as pesquisas realizadas em cada centro ou instituto público de pesquisa. O que a PUC do Rio faz lá? O que ela tem de importância? O que a UFG, que é a Universidade Federal de Goiânia, tem? Ela trabalha na área da agricultura. Então, ela conseguiu identificar, e não tem só ela, tem vários outros pesquisadores que estão atuando nessa questão da identificação tecnológica. Porque se eu sou empresa e quero fazer um contato, ou quero praticar o Open Innovation, quero buscar tecnologia fora da minha empresa, aqui no Brasil hoje, é a universidade. Mais de 80% dos mestres e doutores no Brasil estão nas universidades. Então eu tenho que buscar, se eu sou empresa, eu vou buscar aonde? Principalmente nas universidades. Fora do Brasil, talvez fazer parcerias com empresas, né, fazer licenciamento do meu produto, da minha marca. E o que é importante, hein? O Open Innovation não é só uma questão de, vou buscar tecnologia. O Open Innovation é transação de tecnologia, transação de direitos da propriedade intelectual, tá? Que é o caso da Procter & Gamble, que tem um programa P&G Conectar e Desenvolver. A Procter & Gamble busca tecnologia do exterior, do mundo exterior, né, do externo, universidades, donos de casas, consumidores, Brasil, Estados Unidos, eles buscam aonde estão os melhores conhecimentos para atrelar a sua tecnologia. Mas eles licenciam também. Por exemplo, a marca Covergirl, que foi utilizada, que é da Procter & Gamble, e foi utilizada para identificar escovas de dente, foi licenciada por uma empresa para identificar óculos. Então ela está ganhando, a Procter & Gamble está ganhando royalties em vista de um desenvolvimento não só tecnológico, mas um direito da propriedade intelectual, que é o direito marcário. E tem um sinal distintivo relevante. Com esse sistema do programa de P&G Conectar, a Procter & Gamble obteve uma tecnologia que é para eliminação de rugas, que é um creme chamado creme Olay, por meio de uma parceria. Ela buscou uma parceria de uma empresa francesa, uma empresa de pequeno porte, que tinha essa tecnologia ligada a peptídeos, que produzia um efeito benéfico à pele humana, e buscou e lançou um determinado produto. Outro exemplo, que é o caso da Natura. A Natura tem um portal Natura. Inclusive, o portal Natura, eu ajudei a construir, construí-lo na parte jurídica, não na parte técnica operacional. Por quê? Porque se eu estou abrindo um portal, como o caso da Procter & Gamble também é um portal que você entra, você tem vários aspectos. Né? Aquela coisa, se eu pego e falo, olha, se você tem alguma ideia, passe para mim. Então, ele passa uma ideia para você, eu tenho que dar uma contrapartida jurídica. Se o Gustavo quer contribuir com o meu portal e passar talvez uma informação relevantíssima, Natura, Procter & Gamble, como empresas conscientes e responsáveis juridicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, olha, Gustavo, antes de você me passar, leia aqui qual é o termo de transferência. É uma transferência definitiva? Olha, o fato de eu estar tendo acesso a essa tecnologia, essa informação, não significa que eu vou colocar no mercado. Eu tenho que ter diversas ressalvas para evitar exatamente o que aconteceu com a minha cunhada. Né? Ela pegar um produto maravilhoso, um vídeo, levar para uma empresa televisiva,
e chegar lá e falar assim, ah, que ótimo, maravilha, está aqui o documento, contrato de cessão, sem promessa de divulgação, transferência definitiva e gratuita. Vamos ver aqui, mas sem promessa, engavetou, até hoje ela não consegue divulgar no mercado. Então, eu como Procter & Gamble Natura, ao criar um portal, eu tenho que ter contrapartidas, eu tenho que ser transparente com as pessoas que eu estou recebendo aquela determinada informação ou tecnologia. Tá? E aí, nesse caso, o Portal da Natura é muito bom, ele é bastante dinâmico. Tá? Você tem diversas áreas diversas áreas de interação. Por outro lado, não só interação, mas é importante também, né, aquela coisa, uma interação mais com responsabilidade, que a parte jurídica é importante. A propriedade intelectual hoje, no Brasil, é um elemento importante de competição. As pessoas todas estão atentas, né, ao uso inadequado desses direitos. Vou dar um exemplo. Teve uma cliente minha que utilizou a marca Carmen Miranda para identificar suas joias. Fez um lançamento. Foi uma semana de joias, lá junto com a H-Ster, não foi a H-Ster não. Junto com a H-Ster e tal, junto com outras, fez um lançamento de moda, usaram a expressão Carmen Miranda. Os herdeiros da Carmen Miranda foram em cima. Foram em cima, por quê? É o nome da avó, etc. É um nome renomado, direito personalíssimo e também protegido pelo direito da propriedade intelectual, porque é uma marca registrada. Então, todos estão atentos. Então, para as empresas que querem montar um portal, tem que seguir um procedimento, tem que ser rigoroso nessas regras da propriedade intelectual. Questão da marca, como não pode ser um contrato, um termo de adesão, leia aqui, clique e joga. Tem que ler atentamente. Você tem critérios de gerir um portal sobre a perspectiva do direito da propriedade intelectual. Outras formas, por exemplo, o Martini, lançamento de garrafa de Martini, Gold em colaboração com os estilistas Dolce & Gabbana. Por exemplo, várias empresas hoje, quando vão lançar uma determinada embalagem, porque, é aquilo que eu falo, a patente, uma invenção tecnológica é maravilhosa, dá uma competitividade. Agora, um produto sem marca, sem embalagem, ele é um produto fadado à derrota. Né? Pouco tempo ele vai... Então, se eu tenho um produto, uma embalagem bem elaborada, com um novo design, tá? Eu vou conseguir uma competição, uma competitividade no mercado. Então, as empresas hoje, as embalagens não estão sendo desenvolvidas dentro da empresa. Estão sendo contratadas empresas de agências, são as agências publicitárias, que têm realizado estudos de como aproximar a embalagem, como tornar a embalagem atrativa para o consumidor. Por exemplo, as empresas de cigarros na China, onde na China o cigarro ele é permitido, ele não tem essa regulação que nós temos aqui no Brasil. Você vai na China, você tem o maço de cigarro, são cores extravagantes. É um rosa-choque, é um prata. São cores, por quê? Para atrair o consumidor, que é o consumidor chinês. Então, essa parte, o lançamento de garrafa da Martini, buscando estilistas da Dolce & Gabbana para sua confecção e produção, isso é chamado de Open Innovation. Panasonic, Ideias for Life. Termo de cooperação com universidades australianas para desenvolvimento de tecnologia eco-friendly. A Procter & Gamble também desenvolveu, durante a sua pesquisa, um plástico biodegradável. Só que não é a Procter & Gamble não tem como interesse a comercialização desse plástico biodegradável. Fez o licenciamento. Está ganhando royalties em cima dele. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de sucesso, tem vários. Por exemplo, você tem a Embraer, tem também, realiza acordos de PDI com sucesso. A Quator, que hoje foi incorporada pela Braskem, também realiza acordos, está atenta a esses mercados. A FAPEMIG também, inclusive até um cliente lá do escritório, está investindo muito nessa parte de Open Innovation. Tem dinheiro a rodo para empresas que querem fazer parceria público-privada. Então, foi lançada a semente, só que o Open Innovation ainda aqui no Brasil é pouco utilizado. Né? Por quê? Porque quando eu falo em Open Innovation, eu estou falando em
investimento em P&D. E não necessariamente no final eu boto lá 300 milhões, pego o financiamento. Eu não tenho certeza que no final eu vou ter o produto que eu quero. Eu vou ter a tecnologia que eu quero. Ok? Mas daí, por outro lado, eu tenho o Open Innovation que reduz esse gasto. Porque em Open Innovation eles têm uma frase em inglês, vamos ver se eu consigo lembrar essa frase em inglês. Eles falam o seguinte: What's mine is mine. What's yours is mine. Mas é verdade. Né? Eu chego lá para a Procter e falo, a Procter chega para mim e diz, Carlos, o Gustavo vai contribuir lá com a Procter. Aí a Procter chega e fala, what's mine is mine. What's yours is mine. Aí você vai falar, ok, what's mine is mine. What's yours is mine. Não é verdade? Eu estou fazendo uma troca. São duas perspectivas diferentes. Fala, tudo bem, eu acho que o que é seu, o que é meu é seu. Também é a mesma coisa. O que é meu é meu. O que é seu é meu. Porque eu vou ter acesso à sua tecnologia para desenvolver o que você quer. Então, existe uma maior interação. Então, o Open Innovation, ele certamente reduz os riscos e os gastos na pesquisa e desenvolvimento. Então, na parte de gestão tecnológica, como é que você gerencia, do ponto de vista jurídico? É a parte dos contratos. Eu tenho vários contratos que eu vou utilizar. Primeiro contrato, não está em ordem, primeiro contrato que é importante, são os acordos de confidencialidade. Vai lá o John Marshall, vai visitar o meu laboratório, vou tomar uma cerveja com ele, o cara bacana pra caramba, joga futebol. Sabe o americano jogando futebol? Olha só, um cara bacana, né? Vamos levar no meu laboratório. Ótimo. Aí o John fica empolgado, ele vai ter acesso a uma nova tecnologia no meu laboratório, da minha empresa, ou da minha universidade. Aí o John vai entrando lá. Talvez com uma câmera, né? Que tem câmera desse tamanhozinho aqui. Aí você vai falar assim, não, John, não tem importância, você é bem-vindo ao meu laboratório. Só que, assine aqui o livro ouro, dizendo que você veio aqui ao meu laboratório no dia 1º de setembro de 2009. Ó, John, desculpe, contratinho de confidencialidade. Ó, você vai ter acesso a algumas informações que são confidenciais e, mais ainda, ou privilegiáveis. Então, talvez sejam informações que não são totalmente confidenciais, mas que tem que dá uma competitividade no mercado. Então, ok, você vai assinar o contratinho aqui, ó, bonitinho. John, você vai ter acesso à área A, B, A, C e A, D. Me desculpe, não posso. Não, mas você brasileiro tão bonzinho. Pois é, mas eu tenho um regulamento da universidade, aqui da minha empresa, que não deixa. Então você vai ter acesso a uma determinada informação. Os acordos de confidencialidade são relevantes para quem quer ou deseja fazer troca de informação. Eu vou lá, a minha cunhada, a Raquel Marina, desenvolve um novo vídeo, vai levar, por exemplo, na SBT, ou na Band, ou na Rede Globo. Vou mostrar o vídeo para você. A minha ideia, onde eu alcancei. A Rede Globo, por exemplo, ou a SBT tem interesse. Não, só assina aqui um contratinho, um termo de reconhecimento de propriedade e segredo. Você vai receber. Se você não desejar, você me devolve. Fica tudo por ela. Não pode usar a minha ideia. Né? Não posso usar a minha ideia. Não posso usar a minha concatenação, a ideologia. Né? Eu tenho agora fez um vídeo sobre São Paulo, com várias etnias e tal. Olha, isso aqui já está feito. Essa ideia não pode ser exercida, porque você está ferindo os meus direitos da propriedade intelectual. Não é um contrato de 10 páginas, não. Um termo de confidencialidade, um termo de reconhecimento de propriedade, é uma página. São 2 parágrafos, simples, para não assustar. Porque eu vou assinar isso aqui com multa de 200, 300, 400 mil reais. Não precisa colocar isso. Terminho básico, você reconhece que é minha propriedade, que você não vai estar utilizando. E se você utilizar, você vai estar violando o artigo 195, inciso 11 e 12 da Lei da Propriedade Industrial, que ali já determina multa, prisão, o bicho pega. Né? Contrato de confidencialidade básico tem que ter. Aí eu passo a exercer ou celebrar cada contrato conforme a minha necessidade. Se eu vou celebrar um contrato, eu quero realizar uma Open Innovation com uma universidade, contrato de PDI, não é nem de PD, exatamente, PDI. Pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Determinar
o que vai estar no contrato. Antes de determinar o que está no contrato, eu tenho que entender a cultura da universidade. A universidade tem que entender a cultura da empresa. Né? Para até pegar confiança. Envolver, colocar sempre o pesquisador na frente para negociar com a empresa, porque é ele que conhece a tecnologia. E colocar, logicamente, pessoas que possam assessorá-lo, visando a parceria e não bloquear a parceria. E olha, nesses acordos de PDI, as universidades estão dando um banho nas empresas. Na Unicamp, foi mais ou menos uns 2 anos atrás, teve uma apresentação de um representante da Unicamp. Eles falaram que eles vão para a mesa de negociação com 4, 5 pessoas. Pesquisador, pessoal do NIT, do jurídico, um psicólogo, olha lá, um psicólogo e mais 2 atendentes. Aí você fala, pô, mas psicólogo, precisa disso? Não, o psicólogo, ele vai ver, ele tem uma formação em ler os sinais. Aí está lá na mesa. Sabe aquele jogo de beisebol que você coça assim, o senhor que pega e joga bola? É a mesma coisa. O cara fez uma proposta, coçou o sinal ao psicólogo, o cara está com raiva. Se coçando, ó, o cara está incomodado. Então ele já passa, ó, tá incomodado. É por aí. Então, eles estão preparados. E do outro lado tem uma empresa que vão 2 pessoas, sem preparo, não tem objetivo, não sabe o que querem. Ah, eu vim aqui para conhecer a tecnologia. Ah, não sabia desse dado, essa tecnologia. Não se preparam, gestão tecnológica, para uma negociação com uma universidade, que poderia ser uma empresa também, poderia ser um concorrente seu, uma empresa que possa complementar um produto seu. Uma pequena empresa que está começando, que precisa de investimento e quer formar uma parceria para colocar a sua invenção tecnológica, o seu produto, no mercado. E aí esses acordos são elaboradíssimos. Tem que colocar representante da empresa, representante da universidade. Você tem que formar grupos técnicos para discutir, saber o que cada um entra. Ah, eu estou entrando com dinheiro, a universidade está entrando com tecnologia, eu entro com equipamentos, ele entra com isso. Tá? E eu sempre falo para as universidades, eu acho que é correto, porque isso não é ruim para as empresas. Toda parceria tem que ter, nenhuma parceria deve ser da gratuita. Ah, não, você bota o dinheiro, olha, eu vou fazer uma tecnologia para você sem remuneração. Porque tudo que envolve, tudo que é gratuito, no meu entendimento, até eu tinha um amigo em inglês que ele falava tudo, olha, quando você fala, vai subir na Torre Eiffel, é gratuito, a população não valoriza. Então, para valorizar o conhecimento da universidade, tem que cobrar. Um equipamento, ou em dinheiro, tem que ser assertivo. E a empresa também tem que ser assertiva. O que você vai fazer? Ah, tá. Você vai fechar um acordo aqui comigo? Então, você, pesquisador, está proibido de divulgar essa sua informação tecnológica na Nature ou em qualquer outra revista técnica, porque vai prejudicar o investimento que eu estou fazendo nessa determinada universidade, que eu estou fazendo em você. Então, isso tem que estar nos acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Outro acordo interessante, que muito também parecido com esse acordo, que é o PDI, é o termo de cooperação e parceria e a joint venture. A joint venture, chamada também joint venture tecnológica, normalmente ela é celebrada entre 2 empresas. É um PDI, é um acordo, é um contrato de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, só que entre 2 empresas. Pode ser 2 empresas concorrentes, uma grande e uma pequena. Tá? E essa joint venture não necessariamente vai ter a formação de uma chamada NewCo, né, que é chamada uma nova empresa. Eu posso ter contratos de joint venture sem formação de uma nova entidade jurídica. E aí, quando eu falo em 2 empresas, que estão as 2 investindo com dinheiro, botando dinheiro, e as 2 colocando conhecimento, esse contrato tem que ser um contrato mais pesado. Tem que ser um contrato que tem que ser abordado. Por exemplo, se eu desenvolvo uma tecnologia, de quem é a propriedade? A lei de inovação, que trata das parcerias público-privadas, a lei de inovação ela é omissa com relação à propriedade. Ela permite, a grande jogada da lei de inovação é flexibilizar a propriedade. Porque antes da lei de inovação, tudo aquilo que envolvia
Universidade, o bem era público, estatal, federal, domínio público e tal. A partir de agora, não. Dentro do contrato, dos contratos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, eu posso estipular quem vai ser o titular, quem vai ser o proprietário. Se a lei é omissa, aí cai naquela coisa jurídica. Né? Se a lei é omissa e eu tenho um conflito e eu não estipulo no contrato quem é o titular, qual é a lei aplicável? É a lei do direito autoral ou da propriedade intelectual? E aí, bicho pega, porque a lei é omissa, ela não fala. A lei fala assim, olha, as partes podem definir, universidade e empresa. Também, empresa pode definir quem vai ser o titular, quem vai ser o dono da patente, quem vai ser o dono do know-how ou daquela determinada marca. Pode ser em copropriedade, um condomínio, aplica as leis do Código Civil, tem a lei do Código Civil também que pode ser aplicável. Ela não determina, só flexibiliza. Quando eu não determino essas regras no contrato, e o momento de determinar as regras de propriedade é exatamente no momento da celebração do contrato de pesquisa, na celebração do contrato de joint venture ou do termo de cooperação e parceria. Porque é aquela coisa, eu falo, eu tenho um concorrente menor, eu tenho esse concorrente que é menor, ele botou menos dinheiro, botou menos conhecimento, e eu quero que a propriedade seja minha. Só que o que acontece? Se eu não estipulo isso na hora, lá na frente, o olho cresce. Quando eu vejo, caramba, o produto é maravilhoso, essa nossa técnica, essa nossa parceria Open Innovation foi maravilhosa. Ela gerou um produto que eu vou arrebentar, vou ganhar bilhões de dólares. Não. Aí você fala, não, mas eu tenho a propriedade, eu vou comercializar, eu tenho 90% da remuneração é minha, do faturamento é meu, 10% é seu. Não, mas espera um pouquinho. Não é assim, eu também contribuí com isso, contribuí. Então, para evitar esses conflitos que são inerentes à pessoa humana, eu tenho que estipular as regras de propriedade já no contrato de pesquisa e desenvolvimento. Olha, se for fechado, se nós conseguimos obter uma tecnologia decorrente dessa inovação tecnológica, a propriedade, vamos colocar nomes aqui, a propriedade é da Natura, eu, Natura, botei mais dinheiro, tinha tecnologia, mas de qualquer forma, para a universidade ou para a empresa A, eu vou 10%, 20%, 30% desse faturamento vai para aquela determinada universidade, ou vai para aquela empresa que foi a minha parceira no Open Innovation. Ter regras claras de estipulação. Claras, porque isso dá briga. Contrato de licenciamento de direitos da propriedade intelectual, envolvendo marcas, patentes, modelos. O que eu falei? Eu sou Procter & Gamble. Tenho uma tecnologia, quero fazer um licenciamento para a minha concorrente, não só para a minha concorrente, mas para uma determinada terceira, qual tipo de contrato que eu utilizo? Se é uma marca registrada, eu vou utilizar um contrato de licenciamento de marcas, com regras específicas. Sempre, lógico, quando eu falo em contrato de licenciamento, sempre temporário. Eles não estão fazendo a venda do ativo imaterial, eles não estão fazendo a venda, a cessão definitiva daquela determinada marca. Eu estou permitindo que aquela empresa utilize temporariamente o meu direito da propriedade intelectual. Da mesma forma, no caso de uma patente ou de um desenho industrial. Eu passo por um terceiro, ou mesmo a universidade. Tem uma tecnologia, não quero vender. Eu quero fazer com que essa tecnologia ela seja dissipada, que ela alcance diversos mercados. Por exemplo, eu tenho uma tecnologia envolvendo, eu tenho uma tecnologia na área de fármaco, mas essa tecnologia na área de fármaco, ela atinge os seres humanos e os animais. Então, para a empresa Pfizer, eu dou uma tecnologia, faço um licenciamento. Para a empresa Merial, que trabalha na parte veterinária, eu dou uma outra tecnologia. Dou não. Celebro um contrato temporário de licenciamento, que é chamado licenciamento, de patentes, de know-how, ou mesmo de desenho industrial. O know-how, caso vocês não tenham conhecimento, o know-how é uma tecnologia não patenteada ou não patenteável. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é um conhecimento, uma inovação tecnológica, um processo que não poderia até ser patenteado, mas ele não quis. Ele preferiu manter a fórmula secreta, como a fórmula do Chanel número 5, porque estende maior, o prazo de validade é mais volátil, mas se é bem protegido,
a minha tecnologia confidencial ou privilegiável, eu amplio o escopo e amplio a duração, porque a patente é por um prazo de 20 anos. O conhecimento, mais de 100 anos, se for mantido, um conhecimento tecnológico know-how privilegiável secreto. Então, e pode ser que seja uma tecnologia não patenteada. Por exemplo, aqui no Brasil, a grande dificuldade da lei é você poder patentear produtos biotecnológicos. Complicada, a lei é restrita, você não pode, uma planta, por exemplo, um tomate engenheirado com um gene que faz com que... Vocês sabiam que mais de 70% da produção de tomate ela é jogada fora, a partir do momento que é colhida até a prateleira dos supermercados. Então eu tenho um novo produto que tem nos Estados Unidos, que reduz o processo de amadurecimento, reduz o processo de afundamento do tomate. Então, aqui no Brasil você não pode fazer isso, não pode patentear, porque a lei veda, que é um dos absurdos que nós temos aí, um projeto que está questionando. Então eu vou patentear, vou fazer o que eu vou fazer? Vou jogar minha tecnologia fora? Não consigo patentear aqui no Brasil, vou jogar fora. Não! É para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você consegue patentear isso. O fato de você ter uma restrição na lei brasileira, hoje o Brasil não é o centro do universo, como na minha época, na década de 70 e 80. O Brasil é um dos diversos mercados mundiais. Relevante em vários, em outros nem tanto. Então eu vou buscar a proteção no local onde eu desejo, onde eu tenho. Estados Unidos, Europa, Japão e China são os mercados tradicionais. Depois eu vou buscar os mercados que são os meus nichos de negócio. Então tem os contratos de licenciamento de propriedade. Eu acredito que vários de vocês sejam empresários e sempre. Open Innovation. Busca tecnologia. Desenvolve um novo produto. Desenvolve uma nova marca. Tem que proteger no mercado internacional. O Brasil é um dos mercados. Não, estou satisfeitíssimo. Em 2005, eu fui fazer fui visitar um cliente no Japão, que estava tendo problema aqui no Brasil, e eu estava tendo uma comitiva do Lula, e vários empresários, inclusive um empresário aqui do interior de São Paulo, e por acaso eu converso, você é brasileiro? Que legal, o que você está fazendo? Estou na comitiva do Lula, estou apresentando o meu produto, eu vendo o meu frango, estou começando a vender meu frango aqui para o Sudeste Asiático, só que eu não vendo ele in natura, ele vem empacotado com a minha marca, bonitinho, todo layout bacana. Tal. É mesmo, que bacana. Bom, e aí? Já protegeu, comecei a ter protegido a sua marca? Tem. Minha marca no Brasil, INPI, olha, maravilhoso. Não, mas espera um pouquinho. Você protegeu aqui no Japão? Você protegeu na China? Na Indonésia, que é um mercado relevante? Não, precisa. Você vê a imaturidade, né? É aquilo que eu falo, a imaturidade e a improvisação, não tem conhecimento, não busca. Então, né? E pensa pequeno. Né? O Brasil é um mercado, o mundo está aí para ser conquistado por todos nós. Vide aí o caso das sandálias havaianas. Contrato de cessão de direitos. Já o contrato de cessão, ele é uma compra e venda, é uma transferência definitiva dos direitos da propriedade intelectual, da marca. Então, o que eu vou fazer? Eu sou Procter & Gamble, eu não quero problema, eu não quero ter problema de PDI, eu encontrei já a minha tecnologia de peptídeos para lançar um produto lei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a compra do ativo. Vou fazer com que vou celebrar um contrato de cessão de direitos da propriedade intelectual. Ótimo. Celebrou o contrato, a propriedade passa a ser minha e eu posso usufruir e utilizar essa tecnologia da melhor maneira que eu desejar. Contratos de transferência de tecnologia. Os contratos de transferência de tecnologia são contratos que envolvem assistência técnica, licenciamento de patentes, de marcas, licenciamento de know-how. Ele engloba vários contratos que estão sendo transmitidos para vocês. Aí você fala, que bando de contrato é? Por quê? Porque temos que deixar a informalidade e temos que ser transparentes se nós queremos fazer negócios. Principalmente envolvendo a Open Innovation. Utilizar os arquivos, os documentos formais e aplicá-los no mercado. Então,
Qual é a melhor maneira de você fazer parceria? Aquilo que você fala, você não faz parceria com seu inimigo. Você faz parceria com quem você acha que é seu amigo. Então, para não ter problema com seu amigo, você coloca no contrato. Eu não quero, eu gosto muito de você. Vou fazer um empréstimo aqui, um licenciamento de sua tecnologia. Vamos, mas vamos colocar no contrato. A relação torna-se transparente. Muito, por ser transparente, ela aproxima mais ao Open Innovation, que é o compartilhamento ou fluxo contínuo das informações tecnológicas. Vamos lá. Oportunidades e benefícios. Então, vamos lá aqui, ó. Possibilidade de acesso a novos desenvolvimentos tecnológicos, tudo isso em relação à gestão tecnológica. Eficácia dos meios de produção, capital, insumos e trabalho. Desenvolvimento econômico e geração de novas tecnologias, porque se eu tenho tudo acertado, eu estou gerando. Se eu faço o Open Innovation de uma maneira correta, eu estou reduzindo o meu custo de investimento na criação de uma infraestrutura ou na criação de novos produtos. Eu estou buscando fora do mercado de uma maneira responsável as tecnologias, os conhecimentos que eu preciso. Oportunidade de lucratividade para o detetor da tecnologia e acesso a novos mercados. Eu sou Procter & Gamble, tenho um produto que é o plástico biodegradável, eu coloco no mercado ou eu faço o licenciamento, eu de alguma forma estou lucrando com aquela determinada tecnologia. Além do que, ela me dá acesso a novos mercados se eu desejar explorar diretamente aquela informação ou aquele produto tecnológico. E eu tenho aqui a concentração de esforços e ativos no core business da empresa. Mecanismos de gestão tecnológica. Além dessa questão dos contratos, o que eu tenho aqui? Se eu faço uma parceria com a universidade, eu tenho que conscientizar os pesquisadores e os colaboradores em não divulgação dessa informação, em seminários, em orientação. É um problema, mas tem que ser falado desde o início. Ó, vamos aqui, ó. Vamos fazer um contrato de PDI, mas olha só, a divulgação na imprensa, a divulgação em papers científicos só pode ser realizada com a autorização do comitê técnico, que é da aprovação unânime, que é formado pelos membros da universidade e pelos membros da empresa. Restrições a publicações, divulgações, universalização de conhecimentos. Identificação de nichos de mercado ou direcionamento tecnológico, catalogação. Isso que eu mencionei, o nome da Esther Del Pos e de outros, que tem vários outros que trabalham nessa área, é identificar onde é que eu vou. Não é sair, bater na porta de cada universidade. Hoje tem possibilidade, por exemplo, várias empresas, o que a Procter & Gamble, por exemplo, faz? Ou a Natura? Ela entra, ela busca, ela usa o portfólio, o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Vou lá entrar para saber, eu quero buscar patentes na área de bicicleta. O que tem lá? Os novos desenvolvimentos na área de bicicleta. Então, busca essa informação e faz um estudo e uma catalogação e observa, aqui no Brasil, quais são as empresas ou as universidades que estão investindo nessa tecnologia. E aproximar, que eu chamo de catalogação. Primeiro eu vou catalogar, vou procurar quem é o pesquisador, porque é importante, na universidade, o pesquisador, que é o que realiza pesquisa, ele é mais, ele, por incrível que pareça, ele é mais, não vou dizer arrogante, mas ele é mais, por ele ser o dono do negócio, da pesquisa, ele é uma pessoa extremamente, ele que tem que negociar, ele que tem que estar à frente. Então você abaciar um pouco o ego do pesquisador é importante também, não negociar com o reitor da universidade. Pode ser até também ter uma boa influência, um bom contato com o pesquisador. Mas buscar o pesquisador que tem aquela tecnologia, né, e estar em contato direto com ele. E, logicamente, esse grupo de pessoas que vai participar da negociação com vocês da empresa ou com vocês da universidade tem que ter uma interação cultural. Eu tenho que entender qual o objetivo, o que a empresa está querendo com aquela tecnologia, qual o fim que ela vai dar, e também tem que verificar o que a universidade quer. Ela está querendo colocar um mercado, o que ela está querendo ganhar dinheiro, é promoção, é CNPq. Eu tenho que estudar o meu parceiro tecnológico. Precauções ao acesso a informações, que são os contratos de confidencialidade que eu já passei aqui para vocês. Básico, qualquer tipo de negociação começa por um acordo de confidencialidade. Vou começar a negociar com você, Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, por 4 meses, eu quero que essa tecnologia
não seja repassada para ninguém e que você não discuta com outra empresa ou não negocie com outra empresa o licenciamento ou a transferência dessa tecnologia. Então, durante 4 meses, eu vou negociar exclusivamente com aquela universidade ou universidade com aquela determinada empresa. Começa tudo por um contrato de confidencialidade ou um termo de reconhecimento de propriedade e direitos privilegiáveis. Aí o advogado coloca o nome que quiser. Gestão e proteção tecnológica por meio da propriedade industrial, sempre buscar. Vou negociar com a universidade. Tem uma tecnologia maravilhosa. Ela é patenteada? Qual o estágio de desenvolvimento dessa tecnologia? Quanto que eu vou ter que botar dinheiro para desenvolver? Ela já foi comercializada, está sendo comercializada onde? Na China? Ela pode ser também objeto de uma proteção pelo desenho industrial? É um fármaco? Ele tem aplicação humana e animal. Porque aplicação animal também dá dinheiro. Então, eu tenho que ver, eu tenho que estudar a tecnologia, né, para verificar a possibilidade de uma lucratividade no mercado. E eu tenho aqui exploração comercial e acordos cooperativos. Quem vai comercializar? Vai ser a universidade? Certamente não. A universidade não tem competência para comercializar. A universidade ela tem competência para realizar pesquisa, desculpa, o investimento intelectual. Quem vai colocar no mercado é a empresa, é o parceiro tecnológico, que tem os canais de distribuição. Logicamente, uma parte a ser negociada vai para a universidade, porque ela foi a detentora da pesquisa inicial, ou é a detentora da tecnologia que está sendo licenciada para vocês e que vocês estão colocando no processo produtivo e estão criando um novo produto. Então, exploração comercial e acordos cooperativos. Eu trouxe aqui para finalizar algumas cláusulas para vocês que são importantes. Por que são importantes? Porque em qualquer negociação de Open Innovation, eu tenho que formar uma agenda de negociação. Como é que é essa agenda de negociação? Eu vou colocar todo lugar, vou negociar com uma universidade, ou com um consumidor, ou com alguém que vai colocar no portal, eu tenho que ter uma agenda. Então vamos lá. Primeiro, identificar a tecnologia. Ela é protegida por marcas e patentes? Desenho industrial? Qual é o nível de desenvolvimento da tecnologia? 2. Qual é o outorga de direito? O que eu posso fazer com essa tecnologia? Eu posso fabricar, usar, importar. Eu posso realizar pesquisa, colocar à venda, porque os contratos eles vão reger a relação entre as partes. Então, o que é que eu vou fazer com essa tecnologia? Até onde que eu posso ir? Se o contrato falar, você pode utilizar, comercializar, distribuir, fabricar, isso não te dá o direito de fazer pesquisa. Porque se você estiver fazendo pesquisa, você está violando o contrato porque você não teve autorização expressa da universidade ou determinada empresa. Então, eu tenho que ter uma agenda. E aí você fala, o que eu sempre comento, se é uma universidade e falar, a empresa chega para você e fala, olha, se a gente achar o produto, 2% vai ser seu. Ok. Então, mas quais são os direitos outorgados? Você, empresa, não quer usar, fabricar, comercializar, colocar no mercado internacional, explorar o mercado americano, que é o maior, o da Rússia, não sei o quê. Não tem problema, eu te dou tudo isso aí para uma tecnologia, desde que aumente os royalties. Quanto maior a outorga de direitos, quanto maior a possibilidade de você utilizar aquela determinada tecnologia, maior você deve pagar. Então, é negocial. Outro, restrições de licença, limitações de uso e limitações de territoriais. Exemplo, eu tenho uma tecnologia, sou uma empresa, tenho uma tecnologia que eu desenvolvi na área de fármaco. Para a Pfizer, que quer fazer o licenciamento, quer colocar o produto no mercado, por exemplo, eu vou outorgar o direito, fabricar, comercializar, distribuir para medicamentos humanos. Não, eu quero para tudo. Não, para medicamentos humanos. Tem uma outra empresa ali do outro lado, que é a Merial, que tem uma penetração no mercado de pet, né, que são animais domésticos. Então, ela vai colocar e eu vou ganhar muito dinheiro ali. Então, você com a parte humana, a vida humana, e você com a vida animal. Então, o que eu faço? Restrições, limitações territoriais. Você vai comercializar no mercado americano e você vai comercializar no mercado chinês.
você fica com o mercado japonês e você fica com o mercado da América Latina. Então, por quê? Porque a minha intenção como empresa é ter uma penetração no mercado. Então, eu tenho que definir isso durante uma negociação de um licenciamento de tecnologia com a universidade ou mesmo com determinada empresa. Possibilidade de sublicença, os territórios. Quais são os países que eu vou poder explorar? São todos. Quais são, por exemplo, se você quer explorar o mercado da América Latina, que é grande, paga mais ou paga menos? Quais são as contrapartidas? Tá? Isso tem que estar na agenda de negociação. E, logicamente, o mais importante, a remuneração, principalmente quando o contrato envolver um licenciamento de direitos. Eu sou universidade, eu sou uma empresa, estou fazendo uma licença para uma outra empresa, eu vou cobrar. Eu tenho que cobrar. Porque eu tenho que remunerar, é uma oportunidade de lucratividade. E eu tenho que remunerar a minha pesquisa. Como é que eu posso remunerar? Royalty contínuo, pagamento lump sum, que é um pagamento na frente, em venda de lucro, venda bruta, venda líquida. Como é que isso é calculado? Isso tem que ser estipulado. É venda por cada produto ou em cima do preço? Essas são cláusulas que participam, que devem constar da agenda de uma negociação. Porque a universidade fala, não, olha só, eu quero em cima das vendas brutas. Por que em cima das vendas brutas? Por quê? Ou do faturamento bruto? Porque o faturamento bruto, ele vem inteiro, ele não tem dedução de imposto, não tem Então ela quer ganhar mais. Não, mas olha só, eu sou empresa, eu estou colocando o produto no mercado, o custo de colocar no mercado é meu. Então tem que ser faturamento líquido, venda líquida. Então, são itens a serem negociados e tem que constar na agenda de negociação. Pagamentos mínimos anuais, por que não? Olha só, o que pode ser feito? Olha, a tecnologia é minha, eu passo a tecnologia aqui para o Gustavo, a empresa do Gustavo, e o Gustavo, eu estou com medo do Gustavo não colocar esse produto no mercado, e daqui a um tempo ele vai se desinteressar, vai encontrar uma outra tecnologia e não vai. Então, Gustavo, você quer comercializar? Quero, Zé Carlos. Então você vai me pagar um royalty mínimo, que vai fazer com que ele coloque no mínimo aquele X de produto com a tecnologia naquele determinado mercado. É uma forma de estar pressionando o Gustavo, porque ele tem que estar lá na frente colocando o meu produto, vendendo o meu produto no mercado. Então eu tenho que estar forçando, se eu sinto que o meu parceiro pode perder o interesse, que é uma forma de pressão. No mínimo eu quero receber 30 mil por mês. É um produto meu, um produto pequeno, vende muito. Então, se por acaso não atingir o royalty mínimo, a licença fica rescindida e eu posso passar essa tecnologia para um terceiro de interesse. Contabilização dos resultados, declarações de garantia e as violações de propriedade intangível. Né? Quem pode... Existe uma violação para um terceiro. Quem pode é o judiciário? É o licenciante, é o licenciado? Eu posso permitir o licenciado, que talvez seja a parte mais forte da tecnologia, ou mais forte da parceria, ele que vai poder... eu tenho que fazer o patenteamento em vários países. Tem que pegar uma patente europeia, tem que pegar uma patente... Quem que vai arcar? Vai ser a universidade? Não tem dinheiro. Então vai ser talvez o licenciado, ou talvez vai ser a parte que tenha mais condições de proteger esse direito da propriedade intelectual no Brasil e em outros mercados. Vou ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Tá? E aqui, violação do direito da propriedade industrial, propriedade intangível, confidencialidade sempre. Sabe, o meu licenciado vai ter acesso talvez a minha carteira de clientes, ele vai ter acesso a algumas informações, porque se eu tenho uma patente, a patente tem o que nós chamamos do pulo do gato. É a mesma coisa, se eu pegar e falar para vocês, olha, a patente do Esterelé é uma patente brasileira. Qual que é a patente do Esterelé? Você tem uma placa de metal, dentro dessa placa de metal eu tenho, isso é uma explicação de advogado, hein? Não é uma explicação técnica, eu tenho eu tenho uma cerâmica, quando eu ligo, ele puxa o ar bolorado, passa por certos orifícios dentro da cerâmica, a cerâmica ela tem a capacidade de se dilatar e absorver muita energia e calor, mata o fungo, o bolor, e sai o ar purificado. Então, simples, né? Vai tentar fazer para você ver.
pega a patente, pega as reivindicações e tente reproduzir essa tecnologia. Você não consegue. Por quê? Porque tem um pulo do gato. Porque ele fala, ó, para o cozimento da cerâmica entre 30 a 40 graus, ou entre 100 a 200. Ângulo dos orifícios, entre 4 a 10. Tem um pulo do gato. Então, eu tenho a patente e também tenho o know-how. A patente, eu vou dar acesso ao licenciado, e o know-how também, porque eu vou ensinar o técnico a usar aquela determinada tecnologia. Eu preciso explicar, ensinar. Então, acordo de confidencialidade, sim, em todos os tipos de contrato. Tem no mínimo, olha, confidencialidade por 5 anos, 10 anos a partir da rescisão do término do contrato, ok? E eu tenho aqui os aperfeiçoamentos também, que está muito atrelado à questão da realização de pesquisa conjunta. O que diz o aperfeiçoamento? A lei da propriedade industrial diz o seguinte, num contrato de licenciamento, onde eu tenho acesso, vamos imaginar, eu tenho acesso à tecnologia do Gustavo. Ele me passou uma tecnologia na parte de fármaco. Em cima dessa tecnologia que eu estou produzindo, colocando no mercado, eu descubro novas utilidades. Ou eu consigo aprimorar e melhorar a tecnologia. De quem é essa tecnologia? Esse aprimoramento? É do Gustavo, que é o titular? Ou de quem? Da minha propriedade, porque fui eu que fiz. A lei da propriedade industrial determina que aperfeiçoamento cabe a quem fizer o aperfeiçoamento. Então, a tecnologia principal é do Gustavo, mas eu que fiz o aprimoramento. Logicamente, o meu aprimoramento não pode ser utilizado sem a tecnologia do Gustavo. Então, eu tenho que buscar. Gustavo, olha, tem aqui uma tecnologia, é minha, porque a lei fala isso. Agora, eu preciso utilizar. Vamos estender essa licença? Vamos colocar por mais 10 anos? Então, eu tenho que fechar um contrato, logicamente, preservando o que a lei, que é o artigo 69, se não me engano, da lei da propriedade industrial, que estabelece a propriedade para quem faz, quem o fizer, ok? E aí eu tenho o término também, que são regras importantíssimas. Eu não tenho um acordo de P&D ou um acordo de licenciamento. Terminamos o nosso acordo. Ou nossa parceria. Quem pode explorar a tecnologia? Vai ser de quem? No caso das joint ventures, as joint ventures tecnológicas, onde tem a formação de uma newco, uma nova empresa, vai ser da newco. A newco é dissolvida, quem vai poder usar? A briga começa aí. Então, lá atrás, no acordo de joint venture, já tem que estabelecer as regras. Se a newco for dissolvida, ambas as partes podem utilizar, mas talvez em mercados diferentes, ou competição é válida, eficaz, permitir, não existe restrições. Então, isso tem que constar no contrato de joint venture lá atrás. Não deixe isso faz parte da gestão tecnológica, não deixe para discutir quando existe um momento de tensão. Acho que é só isso. Basicamente isso, essas são basicamente as informações que eu gostaria de passar. E a gestão, não adianta falar em Open Innovation se não houver gestão, se não houver organização. Quem desejar montar portais de inovação, muito cuidado. Recentemente saiu até uma reclamação, não sei nem mais qual foi o jornal, de um cantor dizendo que uma empresa apropriou daquela ideia dele que foi passada, como aconteceu com a minha cunhada. Então, se vocês são de empresas e abrem um portal, a propriedade intelectual é relevante, que é a gestão tecnológica. Se você é uma pessoa, um grande pesquisador, um criador, e desenvolve uma tecnologia ou um produto protegido pelo direito autoral e vai passar para uma empresa, tem que também tomar as providências. Não, eu vou passar para você desde que vamos assinar um contrato de confidencialidade. Por quê? Porque o Open Innovation, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele decorre da capacidade humana. A infraestrutura criada pelas empresas e pelas universidades é importante, mas sem o pesquisador, sem o criador, não tem pesquisa. Por isso que a Constituição Americana, ela promove a criação intelectual, ela promove a pessoa que cria, e não a empresa ou a instituição pública. Tá? Eu abro agora para perguntas, né? A apresentação, e agradeço aí pela paciência e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí do
do meu conhecimento nessa área de inovação tecnológica e Open Innovation. Obrigado, hein? Obrigada, José. Quem tiver pergunta, por favor, levante a mão que a gente vai levar o microfone. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta que veio pela internet. Na área de biotecnologia, onde a parte de patente é difícil no Brasil, um contrato de confidencialidade e um instrumento de propriedade intelectual tem a mesma eficácia? Teria um acordo de confidencialidade para a área de biotecnologia, teria sim uma eficácia. O grande problema da biotecnologia é que nós estamos tratando de materiais vivos que podem autorreplicar. Então, é muito complicado. Então, por exemplo, um contrato um acordo de confidencialidade ou atrelado a um contrato de licenciamento de patentes, né, eu tenho que ter uma cláusula no final, uma delas é do término, dizendo, se você terminar o contrato, você não pode utilizar aquele produto biotecnológico e até mesmo destruir a cepa ou aquele material que você tem em mãos. Então, o acordo de confidencialidade, sim, ele pode, se for bem elaborado, e não só a confidencialidade, mas a maneira como é utilizada a tecnologia, a biotecnologia, ele pode ser um instrumento eficaz para a proteção dos direitos da propriedade intelectual no território brasileiro. Tem uma pergunta ali, ó. José Carlos, obrigado. Eu gostaria de agradecer o tema, é muito interessante. Aqui a gente tem um monte de pergunta para você. Eu gostaria de saber especificamente se você tem conhecimento de uma ferramenta que foi financiada pelo Banco Mundial, do Global Innovation Commons, porque tem muita patente expirando já, e isso acaba sendo de domínio público, uma propriedade intelectual que está acessível para todo mundo. E a informação que eu tenho de que se você deposita uma patente em um determinado país ou região, após um ano você não pode mais patentear aquilo nas outras regiões, porque você abriu mão no momento que você resolveu fazer a patente, se isso é realmente verdade. Ok. Então, a primeira pergunta é a seguinte, eu não conheço essa ferramenta, mas várias empresas, principalmente na área de fármaco, eles têm observado essa movimentação, o prazo de validade das patentes. Tá? Porque tem as empresas de genéricos aqui no Brasil. Viagra, né? Viagra e o genérico aqui no Brasil. Não só no Brasil, não, mas Canadá é fortíssimo. Dinamarca, até os Estados Unidos, é um mercado bastante competitivo. Estão de olho no prazo de validade das patentes. Na área mecânica também. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um produto que, se eu tenho um desenvolvimento tecnológico, eu só posso colocar ele no mercado utilizando uma patente. Então, o que eu faço? Eu ansiosamente faço uma verificação, seguro o meu conhecimento, para daqui a um ano, daqui a 6 meses, que eu sei que aquela patente vai expirar, que a invenção tecnológica vai cair em domínio público, eu poder atrelar e poder lançar meu produto e criar até mesmo uma nova patente. Então, tem várias empresas, e hoje é a maneira mais inteligente de você... uma das formas de Open Innovation. É você fazer a catalogação, buscar essa informação. Com relação às patentes, você tem a possibilidade, isso é a Convenção da União de Paris de 1883, ela estabelece, né, que você depositando uma patente em um determinado país, você teria um período de graça de um ano. Né? Agora, existem outras formas, por exemplo, você tem a gente chama de PCT, que é o Patent Convention Treaty, né, que você faz o depósito, aplica para o PCT e você tem um período, se não me engano, de 30 a 36 meses a decidir quais são os países que você vai escolher para fazer a sua proteção. Então, dependendo da forma como você protege, ou pela CUP ou pelo PCT, você pode ter uma ampliação, uma possibilidade de ampliar o tempo para a sua decisão. Entendeu? Não, eu depositei no Brasil, os países que eu pretendo é Estados Unidos e Europa, mas lá na frente eu vejo que na China é importante, que talvez a minha proteção ali, porque tem um mercado, ou a Indonésia, ou as Filipinas, e aí vai. Mas se ele não fez uma restrição já para o Brasil, por exemplo, e essa patente já foi depositada, depois de um certo tempo ele não pode mais estender para o Brasil? Se ele não utilizar o PCT e utilizar a Convenção da União de Paris, em princípio ele teria uma dificuldade em proteger em outros países. Tá? Bom dia, obrigado pela palestra que foi... Escutando? Está escutando. Obrigado pela palestra que foi muito útil para a gente. Eu acho que é bom, eu ia deixar para conversar no final, mas acho que pode enriquecer um pouquinho a discussão.
Eu já tive problemas com faculdade, já tive problemas com as fundações, justamente nessa questão do sigilo da propriedade intelectual. Um tempo atrás surgiu um edital, o FINEP, no caso, que está forçando esse casamento indústria-empresa, e indústria e faculdade. Né? Isso. E isso foi feito, vamos supor, tinha pouco tempo, começou a trabalhar e tal, fizemos o grupo, aprovamos o projeto, ia começar a trabalhar junto, e começou a ter resistências internas que começaram pouco a pouco a acabar com o projeto. Depois de 1 ou 2 anos após o encerramento, foi criada uma empresa laranja e montado o mesmo projeto na faculdade. Então, uma coisa que é um exemplo que pode acontecer, que é dos dois lados pode acontecer. Com certeza. Outro problema que eu estava enfrentando, até acho que é bom citar, no caso da FAPESP. A FAPESP, eu já tive alguns projetos na FAPESP, sempre trabalhei com ela, como empresa, tá? Não como faculdade. E ele apresenta projeto, faz a proposta. Se já apresenta a proposta, vamos supor, depende do tipo que você vai colocar, você não vai colocar tudo na proposta, porque você não tem nenhum documento comprovando que aquilo vai ser mantido de sigilo lá dentro da FAPESP ou dentro dos próprios assessores. Eu tive um projeto que teve problemas sérios do cronograma, e a FAPESP começou a intervir e queria saber mais detalhes do projeto, e apresentar projetos, desenhos e coisas desse tipo que eu não estava acostumado. Mostra o relatório para a FAPESP em termos de descrição, não em forma de narrativo, não em termos de descrever o que você está fazendo. Eu também tive um pouco de dificuldade com isso, em pedir como que a gente vai fazer isso, como que vai ser o termo confidencialidade, etc. Né? São casos que eu tive, né, que é bom colocar. Agora as perguntas. Por exemplo, eu estou com um caso, já estou meio escaldado, como se diz, e estou começando a tentar fazer novamente uma parceria com faculdade. Só que é um pouco diferente, a gente está entrando. A empresa em si, no meu caso, a gente não tem muitos recursos, a gente não está entrando basicamente com o dinheiro. A gente vai também pegar um projeto FINEP e vai fazer esse processo de parceria. Só que a gente tem muito a acrescentar no projeto, a gente vai executar muita parte do projeto. Entendeu? A gente vai levar um desenvolvimento que a gente já teve, para eles, vamos supor, a gente está com o desenvolvimento ali na área. Eu vou levar para eles fazer o gol. E aí, a partir daquilo que a gente vai pegar e transformar isso em um produto. Então, como fazer isso também é um problema que a gente está enfrentando. E outra coisa, a nossa empresa é pequena e eu estou tentando fazer um acordo com uma empresa maior. Entendeu? Como fazer isso também é um problema que eu também enfrento e eu não sei, fico um pouco perdido como lidar com essas situações, principalmente da cultura brasileira, que não tem muito de fazer documento. Só começando de trás para frente, eu acho que o importante aí para você é a questão da gestão, entendeu? Você vai negociar com uma empresa grande, monta uma agenda de negociação. Tá? Estabelece seus objetivos, até onde que você pode, até onde você pode ceder. Né? Não ser aquela coisa de, não, eu sou orgulhoso. Em negociação, você tem que sempre pensar que o final de uma negociação tem que ser win-win. Eu ganho, você ganha. Isso aí você tem que, na negociação, depende da sua postura. Se você sentir que a empresa maior está te arrochando, não, olha, eu quero ganhar tudo, você fala, olha, nós vamos parar por aqui, porque eu quero ganhar, eu quero que vocês ganhem, porque vocês são meus parceiros. Se vocês ganhando, eu vou estar ganhando também. E se eu ganhar, vocês vão estar ganhando. Então, é uma parceria. Então, eu acho que você tem que colocar, e depende muito da sua postura. E a melhor postura é você, aquela gestão. Bota lá que eu vou, até onde que eu vou, outorga até onde que eu vou passar, identificar claramente qual é a sua tecnologia, qual é a tecnologia da outra empresa ou da universidade, sabe? Definir claramente, tá? Né? Porque lá na frente, se tem um racha, você sabe que a outra parte não vai mexer com a sua tecnologia. Então, essa questão tecnológica, e junto com as universidades, é questão de postura. Tem que amaciar o ego do pesquisador, tem que explicar, tem que colocar para ele, olha, estamos aqui, vamos todos ganhar dinheiro. Tem que colocar isso. Às vezes o pesquisador não gosta muito quando você fala em ganhar dinheiro. Né? Não sei o quê, o meu negócio é publicar. Não, mas olha só, é importante para você. Vamos colocar seu... Ao invés de ganhar dinheiro, vamos botar seu nome aí na revista Exame, como pesquisador de sucesso. Depende muito da postura, como você negocia. Entendeu? Então, a parte da gestão é importante. Da parte dos contratos e da sua postura, transparência sempre. Eu acho que qualquer negociação tem que ter transparência. Gente. Tem que se botar as facas na mesa. Ó, eu tenho isso aqui, você tem isso aqui. Então vamos, isso aqui eu tiro, isso aqui eu ganho, entendeu? E não assumir ou adotar uma posição de uma postura agressiva. Até pouco tempo atrás, por exemplo, você ia celebrar um contrato com a Petrobras já falava: todo e qualquer desenvolvimento de P&D é meu. Todo e qualquer é meu. As universidades se reuniram e forçaram a diretoria da Petrobras para mudar essa postura. Não é porque a lei diz isso ou a lei diz aquilo, a lei não diz nada.
Ela permite a negociação entre as partes. Agora, é razoável. Em algumas tecnologias até pode. Ó, a Petrobras não, é minha, a propriedade é minha, eu te dou uma parte. A outra não. A universidade quer ter, também o pesquisador quer também ser o proprietário. Ele quer ser também um coproprietário daquela determinada tecnologia. E aí, para o seu último comentário, tem que estar junto com a FAPESP. Se é um procedimento incorreto, que você não está satisfeito com o negócio de confidencialidade, tem que estar batendo. É essa movimentação que até pouco tempo atrás, essa movimentação que houve uma mudança drástica no posicionamento das fundações de amparo. Que todas elas, se celebrar um contrato, não sei como é que está com a FAPESP, mas lá na FAPEMIG e a FAPERJ, você celebrava um contrato de financiamento, a FAPERJ já colocava financiamento, 100 mil reais, não sei o quê. Se a invenção tecnológica decorrente do P&D resultar em patente, em produto, propriedade da FAPERJ. Aí você pegava um financiamento lá do CNPq, o CNPq falava a mesma coisa. Propriedade, CNPq. Então aí você desenvolve a tecnologia, aí vai levar para um parceiro. E aconteceu isso comigo, numa mesa de negociação. O cara falou assim, mas pera um pouquinho. Você tem financiamento da FAPERJ, você tem financiamento do CNPq, você tem financiamento da FINEP. Todos são proprietários. Vou negociar com quem? Você é o proprietário? Aí criou um imbróglio jurídico, teve que resolver tudo, teve que limpar as áreas, entendeu? E outra coisa que é muito importante, que eu lembro muito bem nessa negociação, foi a questão dos pesquisadores. Por exemplo, o que aconteceu? É que eu não posso falar quem foi e a tecnologia, mas era uma tecnologia muito interessante, que desenvolvida no Rio de Janeiro, que era o seguinte. Era um pesquisador na área de matemática que desenvolveu uma técnica de mapeamento de uma tela de pintura. Então ele sabia se, ele passava um scanner, e ele verificava se aquela tela, aquela pintura era original ou falsa. Então, no mercado internacional, eu vou vender aqui uma do Picasso. Aí é falsa. Passava lá o scanner, desenvolveu a técnica. Aí o que ele fez? A tecnologia dele é muito interessante. Ele fez o estudo da personalidade do pintor. Então, por exemplo, o Picasso, ele desenhava assim. O João Cândido Portinari, assim. Aí vai. Cada um tinha uma personalidade e aqui ele fez o estudo. Então, ele teve que envolver o pessoal de psicologia, de sociologia, tudo de boca. Tranquilo, né? Estou numa amizade. Então, toma um chopinho ali e resolve. É isso que eu falo, gestão tecnológica. Quando o produto foi desenvolvido, aí começou a negociação, aí o cara da sociologia falou, não, pera um pouquinho. Eu também quero ganhar. Aí o outro fala, não, mas pera um pouquinho, eu que quero ganhar, porque eu envolvi, a minha pesquisa de psicologia toda em cima. Aí o cara da matemática falou, não, mas eu que desenvolvi o método. Não consegui colocar a invenção no mercado. E os parceiros falaram, pô, eu tenho FAPERJ, CNPq, FINEP, todos eles dizendo que é propriedade. E ainda mais tem esse bando, aí tem os estagiários que falavam, não, mas eu também. Eu que peguei lá a pipeta lá, eu joguei lá. Tudo de boca. Então, se você coloca no contrato, vou fazer um contrato, parceria com a faculdade de sociologia, qualquer tipo de desenvolvimento pertence à universidade ou ao departamento de matemática ou ao departamento de psicologia, o que seja. É tão informal, as relações são tão informais que, entende? Aí na hora do vamos ganhar dinheiro, que é aquela coisa, né? Na hora que está todo mundo tomando show, é uma maravilha. Quando bota o dinheiro, quando você vê, pô, dá para ganhar milhões, aí todo mundo fala, não, mas pera um pouquinho. Aí eu também participei. Entendeu? Então é cultural. O nosso é a questão da improvisação. Então não adianta se adotar Open Close Innovation, não adianta se você não fizer o gerenciamento da sua tecnologia, das suas parcerias. Então tem que jogar limpo com o seu universidade empírica, eu quero isso. Vamos ver o que a gente pode, dependendo do que você tem e eu tenho, como que a gente pode fechar. Essa é a minha recomendação. Acho que não está funcionando, não. Oi, eu queria saber se o que você falou de know-how é a mesma coisa que trade secret. E eu queria saber se existe uma discussão internacional a respeito de ter um órgão internacional de patenteamento. E aí que você ganha uma patente mundial e não só regional. E eu queria saber como é que é esse conflito de Open Innovation com a mercantilização da educação. Tem esse conflito, assim. Como é que a universidade vê isso? Se tem um conflito muito grande, né? A primeira questão é o seguinte, normalmente o know-how ele é secreto. Nos Estados Unidos,
difundido muito pelo direito norte-americano, ele fala o seguinte, que o know-how ele é secreto e privilegiável. O que é privilegiável? É o seguinte, pode ser uma tecnologia que ela é conhecida por algumas empresas de um determinado mercado, mas cada um usa aquela tecnologia de uma maneira diferente. Então, a maneira que ela é utilizada, ou talvez um aperfeiçoamento, uma pequena técnica atrelada àquele know-how, dá um diferencial competitivo para aquela empresa. Aí você fala, mas essa informação em si, ela é confidencial? Não, ela não é. Mas eu atrelei novos negócios ou novos conhecimentos pequenos que faz com que eu, dentro do meu processo produtivo, eu obtenha sucesso na utilização. Então a gente fala, esse aqui, o know-how, ele é segredo? Não é, porque dentro do setor, por exemplo, de fármaco, todo mundo conhece. Mas ele adotou de tal maneira que criou uma competitividade, um diferencial competitivo. Então a gente fala que é um know-how, que é uma tecnologia privilegiável. Ele pode segurar essa tecnologia e não deixar com que essa forma como a tecnologia é utilizada seja divulgada. Então, o know-how não necessariamente é protegido pelo segredo de negócio. Aí você fala, mas como é que faz para você fazer valer? Por exemplo, eu tenho a Lei de Propriedade Industrial que protege o segredo de negócio. Eu também tenho o Código Civil, tá, que proíbe o enriquecimento ilícito e indevido. Né? É isso aqui, eu tenho esse meu conhecimento. Se tem alguém que vaza essa tecnologia, ele está se apropriando indevidamente para a finalidade de enriquecer-se ilicitamente. Então eu tenho uma proteção. Para a confidencialidade é mais fácil. A confidencialidade, porque por exemplo, a tecnologia privilegiável também protege de alguma forma, porque eu quero manter ela hermética. Poucas pessoas, né, porque me dá um diferencial competitivo. Então eu celebro também um contrato de confidencialidade, mas eu falo contrato de confidencialidade e reconhecimento de direitos privilegiáveis, porque pode ter dentro dessa informação informações que sejam mais ou menos de domínio público, mas que são usadas para aquele determinado mercado. A segunda pergunta, eu não me recordo mais, é a da... exatamente. Não, existe uma discussão sobre a criação de um depósito único para todos os países, mas ainda não é uma realidade, viu? Você tem um PCT que facilita, tá, a proteção em diversos mercados. Mas hoje nós não temos, como na Europa você tem a patente europeia, nós não temos uma patente unitária, universal. Tá? Agora, a terceira questão, você comentou sobre a questão do Open Innovation e na... Só para repetir, porque essa pergunta As universidades falam muito da mercantilização da educação, que é você usar a universidade em prol da iniciativa. Ótimo, exatamente. Veja só, se existe uma interação entre universidade e empresa, de alguma forma a empresa vai ter que estar mais envolvida na atividade empresarial. Isso não significa mercantilização. O CERN, o objetivo da universidade é geração de tecnologia, geração de conhecimento. Nem todos os pesquisadores vão estar direcionados à área produtiva. Então, eu posso ter dentro da universidade pesquisadores, que é a pesquisa básica, e também uma pesquisa direcionada. Não necessariamente, tem pessoas que gostam de fazer pesquisa direcionada, tem outros que gostam de fazer pesquisa básica, que se satisfazem com isso. Então, eu não vejo como uma mercantilização. Eu acho que existe hoje um questionamento, existe sim uma mercantilização, não é nem por isso, é porque a universidade está saindo do zero e está indo para 8 mil. Ele está saindo, ou antes era uma coisa hermética, pesquisa básica, não fazia nada, não é que não fazia nada, não tinha prática de maneira... Você não via produtos da universidade das prateleiras. E aí está indo para o outro lado, que é a inovação tecnológica. Então, por um determinado... eu acho que mais uns 5, 6 anos, a universidade vai estar aqui desse lado. Aí, de maneira tranquila, a universidade vai encontrar o seu eixo, que é o meio termo. Não é nem 8, nem 80. Entendeu? Mas essa questão da mercantilização é uma preocupação, mas eu entendo que não vai interferir com o aspecto principal da universidade, que é criação de conhecimento e universalização do conhecimento. Então, mas você cria conhecimento, por exemplo, eu sou um pesquisador prático, eu vou lá e crio um conhecimento, eu acabo vendendo ele para a empresa, não vendo ele para... Sim, mas é isso que eu estou te falando. Eu posso ter conhecimentos que têm um efeito positivo no processo produtivo
E aí, sim, esse conhecimento específico, são todos que são gerados pela universidade. Esse conhecimento específico, sim, eu posso torná-lo não universal, mas torná-lo protegido pelo segredo e permitir com que esse produto, essa tecnologia, esse conhecimento, venha a ser atrelado a um produto que vai ser colocado no mercado, entendeu? Então eu posso, dentro da universidade, eu posso ter, tranquilamente, conhecimentos universais e conhecimentos não universais. Na Inglaterra que eu morei era isso. Tinha algumas teses que quem financiava era empresas inglesas. Então, na banca de final do doutorado, você tinha um representante da empresa e os pesquisadores e os examinadores externos. Era numa sala fechada. Aquela tecnologia, mas não eram todos os conhecimentos. Então você tem um processo de seleção. Mais alguma pergunta? Pessoal, o tempo está um pouco curto, então eu vou pedir para que vocês sejam breves para que todos possam sanar as dúvidas, tá? Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Cláudia. Parabéns pela excelente apresentação. Eu sou gerente de uma empresa de consultoria, da Trivelato Consultoria, e nós atendemos clientes na área de gestão de processos, mudança, qualidade de vida. Tudo isso é mensurável, mas ele é subjetivo. Eu posso aumentar os ganhos da empresa, aumentar a qualidade de vida, aumentar a produtividade, mas o meu cliente pode não estar satisfeito. Exatamente. Nós estamos renovando todos os contratos, refazendo com as cláusulas de confidencialidade, propriedade intelectual, propriedade industrial. Mas o meu cliente, rescindindo o contrato comigo, ele pode, sim, usar todo aqueles meus documentos, os meus arquivos, todos os processos que os consultores utilizaram para implantar esse processo de gestão dentro da empresa. E todo esse conhecimento de processos, métodos, planilhas, eles não são patenteáveis. Como é que eu posso me proteger em relação a isso? Eu acho que é em cima do acordo de confidencialidade e uso restrito das informações. Se você quer que algumas informações não sejam utilizadas por aquela empresa que contratou o seu serviço, você tem que colocar, você tem que fazer um contrato específico para uso limitado. Olha, você vai poder utilizar essa tecnologia até uma vez mantida a parceria. Eu não sei se é possível, tem que entrar no contrato para analisar. Mas você tem possibilidade, hoje não é na lei brasileira, você não fere a lei brasileira, se você restringir o uso de uma tecnologia, de um conhecimento por um terceiro. Eu posso limitar o tempo, né? Que ele pode ou limitar o passar tempo, esse conhecimento para outros concorrentes. Que seja, exatamente. Então tem que ver o caso concreto, entendeu? Agora, genericamente é isso. Você pode impor se, olha, por outro lado você fala, não, mas se eu impor, eu vou criar um problema, porque ninguém vai querer fechar contrato comigo. Porque lá na frente não vão gostar do meu serviço, vão estar com os meus ferramentários. Entendeu? Por quê? Porque essa parte de métodos de negócio, métodos de serviço, isso não é patenteado. Então é complicado. Então a maneira que você tem que fazer é o quê? É fazer a limitação. Não pode ser uma limitação exacerbada. Mas por isso que é importante você conhecer tem que conhecer o negócio para implantar essa limitação de uma maneira correta. Tá, ok. Obrigada. Alô? Carlos, parabéns pela palestra. Pergunta é rápida. Enquanto você está nesse processo de apresentação das ideias para as agências de fomento, eventualmente para investidores, e você ainda não sabe se aquilo de fato vai gerar algum produto, alguma inovação que seja implementável, você tem onde registrar aquela sua ideia para que, caso haja algum vazamento, dado que os documentos hoje são mais eletrônicos, então, você tem onde se calcar depois para, de fato, poder apoiar que aquela ideia é sua, antes de registrar a patente no NPI, por exemplo? Não, você não tem, porque se é uma informação tecnológica, por exemplo, se é se você fala, mas eu vou escrever, você pode publicar, poderia fazer pegar aquela ata, é uma ata de laboratório, e você tem várias informações, aí eu vou levar na Biblioteca Nacional para registrar, porque tem Mas se você leva na Biblioteca Nacional, você está matando a novidade. Porque a Biblioteca Nacional, uma delas é publicização do conhecimento. Então eu posso lá, pegar uma obra lá, a obra do Banco Real aí, que ele tem um livrinho para criança. Eu vou lá e pego. Então o ideal é realmente você manter em confidencialidade secreta aquela informação. Não leve para cartório, pelo menos essas informações que podem ser patenteadas.
Entendeu? Na área de software é diferente, né? O software, porque o software, para de alguma forma eu reforçar a minha propriedade, a paternidade, eu posso ir num cartório de registro de títulos e documentos, ou mesmo no INPI, e registrar registrar o software com código-fonte. Mas é diferente, eu não estou patenteando, é uma outra proteção. Mas a proteção patentária, não faça isso. Ah, não, porque eu quero ter alguma fonte, então vou levar na Biblioteca Nacional, pelo menos a ata, as informações básicas, vou escrever, é um risco muito grande. Então, enquanto você não protegeu, a questão da confidencialidade é fundamental. Tá? Bom dia, José Carlos. Parabéns pela palestra. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Alcides, eu trabalho em marketing e vendas em segmento de saúde. E a minha dúvida é com relação a quando você vai patentear algum processo, enfim, algum produto, a minha dúvida é em relação a o quão generalista, o quão específico, detalhista você precisa ser. Porque quando você faz uma patente, a ideia é, vou fazer a coisa o mais hermético possível para que ninguém copie. Por outro lado, isso faz com que, eventualmente, alguém possa pegar essa mesma patente e uma pequena mudança, como você falou do Steriler, né? Então, vou cozer a cerâmica, eu vou mexer uma coisa muito leve e eu acabo tendo uma segunda patente, né? Então, a linha que divide isso, na hora que eu estou pensando em fazer uma patente de um processo, ou enfim, como é que você enxerga isso? Qual seria uma recomendação que você daria? Tem uma recomendação para você que é o seguinte, por exemplo, a parte da elaboração de patentes tem que ser feita por um técnico. Não sou eu que faço. Eu ajudo no final. Quando está pronta lá, eu falo, dá uma olhada, porque eu sou advogado que vou fazer o enforcement da patente. Então eu sei as reivindicações. Quem faz é o técnico. Então, o ideal, a regra geral é procure um escritório de propriedade intelectual que tenha técnicos capacitados para a elaboração da patente, para a confecção das reivindicações, o resumo. Isso é fundamental, porque as reivindicações que dão o escopo, o limite de proteção da invenção tecnológica. Né? E o que acontece, essa é uma grande fala das universidades. A universidade vai pagar barato, paga barato. Ah, não tem dinheiro, paga barato. Paga para qualquer um. Aí você pega a patente, o pedido de patente, e fala, meu Deus do céu, protege vento. Porque, mas é porque nós temos uma limitação. Melhor então você não patentear, porque é tão fraco. E você não consegue, depois de um determinado período, no processamento de patente, você alterar o escopo. Então, o ideal é contratar um escritório especializado, qual que seja de renome, que tenha técnicos capacitados. Aí, depois, entra o advogado, que ele vai analisar, ele vai dizer, olha, talvez coloque, ao invés de colocar patente para o amarelo, coloca patente para todas as cores, porque se o cara usar qualquer cor, aí a gente entra aí. Então, o ideal é isso, porque é uma área que a área técnica é uma área que eu conheço, mas você vê, eu vou falar, se eu chamar aqui um técnico lá do escritório para falar sobre a patente Sterelé, ele vai rebuscar, não sei, olha, põe lá no fogo, grau, não sei o quê, é uma visão de advogado, entendeu? No final, você teria, dentro do teu exemplo do amarelo e todas as cores, quer dizer, o técnico pode até chegar na composição da patente e o advogado entra aí para ver portas de entrada que ele quer fechar. Exatamente. Que alguém... Nos Estados Unidos tem uma patente muito interessante, que é o método de bater na raquete. Aí, na hora, quando eu lembro que foi até quem fez foi um filho de um correspondente nosso americano. Ele falou assim, olha, foi um maior conflito, porque você tem o movimento tinha que pegar a raquete assim, assado. Se você pegar assim, você permite um patenteamento para quem pega assim. É complicado. Nesse final de semana, 2 semanas atrás, nós fizemos um curso para os juízes do TJRJ, lá o ERJ e a EMERJ, que é a Escola de Magistratura, porque está tendo um volume maior de marcas e patentes. E lá no Rio de Janeiro, eles têm uma vara empresarial, uma vara especializada. Então, nós fomos lá, olha, muita dificuldade. Então, veio um juiz americano aqui para explicar, olha, tem uma patente lá, diz on. Então, teve um conflito porque o rapaz colocou in, embutido. E aí? O in, você discute o vocábulo, é mesmo, é isso aí. Aí todo mundo ficou boquiaberto. Exato, porque o advogado, o especialista, está lá, in e on. Não sei o quê, não é só on, é dentro, é embutido. Entendeu? Então, tem que procurar um especialista. Tá?
Pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui pela internet. Eu vou me desculpar com as pessoas que eu não consegui atender as perguntas aqui. Se vocês quiserem, podem me escrever e depois eu mando para o José Carlos. Com prazer. Ele responde todas, tá? Bom, a pergunta é o seguinte: empresas de desenvolvimento de produtos e agências de publicidade, quando apresentam propostas a clientes, devem invocar direitos autorais ou propriedade intelectual? Você pode repetir, por favor? Empresas de desenvolvimento de produtos e agências de publicidade, quando apresentam propostas a clientes, devem invocar direitos autorais ou propriedade intelectual? Veja, quando eu tenho uma empresa e eu contrato uma agência de publicidade, eu estou fazendo uma obra sob encomenda. Então, vamos imaginar, eu falo assim, olha, Gustavo, eu quero uma nova embalagem, então vou passar para a sua agência de publicidade. Então, ele está fazendo uma obra sob encomenda, eu estou pagando ele. Tá? Então, aí você fala, na lei de direito autoral, quem faz é o Gustavo. Então, o Gustavo que seria o titular. Agora, é a carta de gestão tecnológica. Se eu sou a empresa, eu estou pagando para o Gustavo fazer para mim, então o que eu vou fazer? Vou exigir do Gustavo a assinatura de um contrato de cessão de direitos autorais. Eu, Gustavo, eu te paguei 100 mil, você ainda quer ficar com isso? Só que a lei de direito autoral diz que se você não celebra o contrato expresso, a propriedade pertence a quem criou, que seria do Gustavo, mesmo pagando. Não prova, existe uma contra... Não prova, na lei anterior de direito autoral prova, essa lei agora não. Então tem que ter um contratinho, entendeu? Tem que ter um contratinho lá, olha, foi ele que fez, não, mas eu paguei. Isso é o que a lei diz. A jurisprudência, eu não tenho conhecimento das decisões judiciais nesse sentido. Então a precaução é, lógico, a agência de publicidade está contratando, a propriedade é dela que desenvolveu. Agora, se eu estou pagando para a agência, peraí, estou pagando dinheiro, você me dá o produto e assina o contrato. Acontece muito isso na elaboração de marcas. Vamos criar uma marca para fulano de tal. Aí ele pega aquela concepção da marca e passa para o concorrente. Aí o cara fala, mas olha, eu te paguei. Mas pela lei de direito autoral, ele desenvolveu a marca, que é uma criação artística. Pertence a ele. Então o ideal é, para a agência de publicidade, sim, pode ter uma cláusula de direito autoral. Agora, para quem está pagando, dificilmente vai aceitar essa cláusula. Imagina, eu peço para desenvolver e fica com ele? Não, nada disso. Você não vai poder passar para o meu concorrente. Então, assina um contrato. Se está suscetível à aprovação, o cara apresenta, ele fala, não gostei, depois... Não, exatamente. Não, ele perguntou se está suscetível à aprovação. Aí, lógico, né? Você faz, o Gustavo faz para mim, eu não gostei da amostra. Não, é dele. Ele que fez o desenvolvimento. Então, isso que é importante. Ele fez o envolvimento, passou para mim, eu paguei, Gustavo, contratinho. Como é que ele se garante caso você diga, não gostei, ele diz as costas e Não, poderia também ter um... Isso é prática no mercado. Isso. Não gostei, não vou pagar. Isso. Só que aí procura um outro fornecedor e usa. Exatamente. Agora, veja só. Exatamente. Então, o ideal seria, exatamente, no contrato de prestação de serviço, ele está prestando serviço para mim. Tem que ter uma cláusula. Muito bem, né? Tem que ter uma cláusula. Olha, se você, por acaso, até sem negócio, se você não pode utilizar, porque a lei de direito autoral diz que pertence a mim. Ou mesmo, se você está vedado a utilização dessa determinada imagem, essa concepção, protegido pelo direito autoral, ou outro direito, pertence a mim e não vai poder ser utilizado. Ele poderia utilizar, pegar esse desenvolvimento, levar para uma agência que vai cobrar um terço e lucrar. Concordo, exatamente, dentro da confidencialidade. O cliente normalmente que traz o contrato. Não, quem traz normalmente o contrato, quem tem um contrato normalmente pronto é a agência de publicidade. Ela apresenta, olha, está aqui o contratinho, vai me pagar 100 mil, não sei o que. Então a agência tem que se precaver nesse sentido. Eu acho muito bem, muito interessante, porque eu não tinha observado, não tinha visto dessa ótica. Tem a ótica, ele desenvolve, eu pago. A agência de propaganda nunca tem esse contrato. É o fornecedor que tem que levar. Olha, É um mercado integrado. sim, exatamente. Mas nas agências que nós trabalhamos, normalmente a agência já vem com o contrato de prestação de serviço. Esse aqui é o contrato. Quanto é que custa? Quanto aqui e mais esse contrato com as cláusulas. Então, para agências que desenvolvem, lógico, o ideal é, olha só, em qualquer briga, é que se fala, eu fiz karatê muitos anos na Inglaterra. E aí eles falam o seguinte, quando você vai fazer um comitê, quem que sai na frente? Quem que tem quem que sai na frente? É o cara que ataca primeiro. O cara pode ser maravilhoso, 10º dan, o cara de primeiro dan sai partindo para cima, qual é a reação? Assusta. Aí até ele retomar, ele até ganha a luta. Então, para as agências de publicidade,
Se você quer adotar uma estratégia, não, olha, ser assertivo com seus direitos, como isso que você colocou agora, olha, não, se você não gostar, a propriedade é nossa, tem que apresentar um contrato. Acho que você tem, não é ser agressivo, é você ser assertivo. Entendeu? Então, é o fornecedor que apresenta. Não, nós temos o nosso contrato aqui, ó. É um contrato leonino, é um contrato muito bem elaborado, só estabelece algumas cláusulas, algumas ponderações. É isso aí. Tá? Minha recomendação é essa. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Nós extrapolamos aqui um pouquinho o tempo. Sinal que foi muito boa. Obrigado, Legal, obrigado, José. gente. Obrigado pela E participação. até a próxima. Tá bom, obrigado.